guardar isso aqui. Então, nós chegamos agora na última parte, né, da filosofia aristotélica. É claro que a gente passou por tudo de maneira muito, assim, né, superficial. Eu teria que ler, né, as obras uma por uma para poder aprofundar um pouco mais. Tem muita coisinha, né, que se desenrola. E a gente vai ver isso agora, inclusive, né. O Lennon, que gosta, o próprio Olavo, ele tem lá uma obra, né, sobre Aristóteles, né, um livro de Aristóteles, que ele desenvolve uma teoria que é tipo uma frase do Aristóteles, assim, né, que ele transforma num livro, né, porque ele vai desdobrando aquilo. Isso por quê, né? Porque a gente já falou sobre isso anteriormente. O Aristóteles, assim como todos os filósofos da antiguidade, né, ele tinha as obras esotéricas e as obras esotéricas, né, as exotéricas e as esotéricas. As exotéricas eram para pessoas de fora, né? E as esotéricas para as pessoas de dentro do liceu, né, no caso da escola aristotélica. A mesma coisa acontecia com a academia platônica. Esotérico aqui não tem a ver com religião, nada disso, não, mas tem a ver só com assim, estudos mais aprofundados que você precisa ter algum tipo de conhecimento prévio, né, para você poder entender. Então, Aristóteles escrevia para dentro, né, para os alunos de dentro do liceu, num ritmo, né, e numa linguagem, né, e num tipo de discussão, de diálogos, né, de tratados tal, que somente quem já tinha, né, uma iniciação filosófica conseguia entender. E ele também é um filósofo público, né? Ele também escrevia pensando nos de fora. E aí ele simplificava ao máximo, né, essas obras, né, para poder fazer com que as pessoas de fora pudessem entender o que estava acontecendo ali no liceu. E aí se interessar, né, e poder entrar no liceu e tal, né? Essas obras elas viajavam por alguns cidades-estados da Grécia ali, né, naquela região. E quando Aristóteles morre, o discípulo dele, né, se não me engano, é Teofrasto, né, o primeiro discípulo de Aristóteles, o Teofrasto, diz que ele era bem inteligente também, assim, ele não tinha muita, assim, ele não era tão inteligente quanto Aristóteles, ele não sabia, não tinha aquela visão global do todo tão bem organizada como Aristóteles, mas ele era muito inteligente também. E aí, então, ele assume o liceu, né, e assume também a biblioteca do liceu. E essa biblioteca ele vai vender os livros, ele vai, quando ele morrer, né, quando o Teofrasto morrer, ele vai dar a biblioteca para um cara, né, e dar o prédio do liceu para outro. Então, assim, ele vai separar as duas coisas, né? E aí o prédio do liceu continuará, né, sendo administrado pelos filósofos que serão discípulos ali, e a biblioteca ela vai ser administrada por uma família rica, nobre, né? Então ela vai viajar, ela vai lá para Sicília, ela vai lá para Arábia, depois ela volta lá para Itália. Então assim, ela vai acabar viajando essa biblioteca dos escritos esotéricos de Aristóteles, e nessas viagens muita coisa se perde, né? Além disso, a organização da biblioteca, quando você tira do lugar, ela já começa a ficar meio zoada, porque o cara que está fazendo os livros, né, ele está organizando as prateleiras na ordem que ele acha que ela deve ficar. Então, os temas, né? E aí o que vai acontecer é que somente muitos anos depois da morte de Aristóteles, quando acho que foi o 11º sucessor de Aristóteles, chamado Andrômico de Rhodes, né? Esse cara é que vai conseguir reaver a biblioteca do Aristóteles. Já tinha perdido muita coisa, né? Já tinha desaparecido algumas obras e tal. Ele vai reaver e ele vai reorganizar a biblioteca dele, né? E aí ele vai reorganizar na medida em que ele acha, né? Que era o certo. Por que eu estou dando essa história, né? Porque aqui, quando entramos na lógica, a lógica de Aristóteles, ela é organizada segundo a lógica desse cara que é o Andrômico de Rhodes, né? Que é o 11º sucessor do Aristóteles, que organizou as obras naquilo que ele achava que elas deveriam ser organizadas. Então, começa lá pela física, né? Começa lá pela ética, depois a psicologia, depois vai para a física, com todos, né, os... Só um minuto, pessoal, deixa eu só desligar o fogo. Não. Cozinhando, né, mano? Cozinhando ovo.
Então, e aí coloca lá as obras da ética, da prática, se não me engano. Aí depois colocam lá as obras de física, e aí ele não tinha. Coloca as obras de. Primeiro as obras práticas de ética, de política, depois as obras de lógica, de retórica, de oratória, depois coloca as obras de física, e aí não sabendo aonde colocar a última parte da obra, ele coloca a metafísica, né? A metafísica depois da física, né? Ou seja, é a última parte da filosofia aristotélica que ele não entendia direito sobre o que tratava, né? Entender assim, é uma obra sobre teologia, é uma obra sobre os primeiros princípios, né? Mas era uma obra que até aquele momento ninguém tinha escrito uma coisa assim, filosoficamente falando, né? A parte da ética, a filosofia posterior a Aristóteles desenvolveu. A parte da física, os pré-socráticos tinham desenvolvido. A parte da lógica, os sofistas tinham desenvolvido. A parte da metafísica era fortemente influenciada pelo Platão, mas ela era de um jeito, né? De um jeito, assim, muito diferente, né? Então, daí se inaugura, inclusive, todo um campo, né, de conhecimento da filosofia chamada metafísica por causa de uma simples organização de biblioteca. Aí você pensa assim, o Lennon, né, tem lá a biblioteca dele lá, né? O Lennon coloca os livros dele na ordem que ele julga ser de importância temática que ele acha, né? E aí, vamos dizer que a biblioteca dele fica lá escondida e um dia alguém acha, né? O Lennon virou um grande intelectual aí. E aí o que acontece, né? A gente vai tentar entender como é que funcionava, né, a teoria do Lennon, né? E entender essa teoria por meio da organização dos livros da biblioteca. De repente, o Lennon pegou lá livros de, sei lá, né, de teologia e de política e deixou juntos os dois livros, né? E aí você vai falar, bom, o Lennon tinha uma teologia política, né? Por quê? Porque esses livros estavam organizados juntos. Às vezes tinha, né? Às vezes não. Então, às vezes você organizou os livros juntos, mas porque, sei lá, né? Você gostava de estudar esses dois temas, né? Mas não que você tivesse uma teologia política, mas que você gostava de política e teologia. Então, esse é um problema, né? Que a gente vai ver nas obras de todos esses filósofos antigos, né? Na organização da biblioteca. Bom, agora, então, nós vamos ver a parte de lógica, retórica e poética. Basicamente lógica, porque retórica e poética a gente vai ver só no finalzinho, né? São 2 slides apenas, só para dar uma introdução geral ao tema, né? Quem gosta muito de estudar a poética é o pessoal de letras. Então a Shirley deve saber bastante sobre isso, né? E a retórica, quem gosta muito de estudar isso é o pessoal que debate, né? Esse pessoal aí que gosta de debate político, né, tal, né? Mamãe falei, esse negócio de ir na rua, ficar chamando os outros para poder, sei lá, né, discutir coisas aleatórias, né? E aí a gente já entende por que esses elementos estão juntos, né? Porque todos eles pertencem ao que nós chamamos de estudos de discurso. Todos eles são formas de você se comunicar com as pessoas. A lógica é uma ciência de comunicação, a retórica, uma ciência de comunicação de persuasão, e a poética é uma ciência de estética, né? De fazer com que a pessoa tenha lá uma elevação estética. Então aqui nós temos ciência de demonstração, ciência de persuasão e ciência de apreciação estética, as três como ciências do discurso, né? Lembrando que a poética, para Aristóteles, ele vai dar algumas discussões sobre obra de arte, quadro, pintura, como que ele fala? Escultura, né? Mas o foco dele é na literatura. E em dois tipos de literatura, né? Que é a tragédia e a comédia. Então, aqui nós não estamos em uma ciência investigativa. Nós estamos numa ciência do discurso, né? Uma ciência demonstrativa. Não se quer com a lógica aprender nada. A lógica serve para a gente demonstrar o que a gente já sabe, né? É uma forma de demonstrar conhecimento de maneira segura para outra pessoa que está ouvindo. Ou para você mesmo poder organizar o seu próprio pensamento. Mas você não aprende com lógica, né? Você organiza o seu conhecimento. O aprendizado, para Aristóteles, é física e metafísica. Até a prática também, né? A ética, a estética também, eles são ciências de aprendizado, né?
enquanto que a lógica é uma ciência de organização do pensamento. Muito bem, então, Aristóteles nunca utilizou a palavra lógica, ou logia, né, nas suas obras. Ele utilizava a palavra analítica. Analítica vem de análise, que aí a gente decompor a palavra, né, naquele esquema grego lá. Então nós temos a preposição, né, ana, né, que significa para cima, né, como se fosse retirar para cima, né, e a palavra lítica, que significaria algo como ordenar, né, organizar. Então você, como se estivesse, né, pegando elementos que estão desorganizados, né? Você suspende esses elementos e organiza numa cadeia lógica, né? Numa cadeia de nexos de causalidade. Isso seria a lógica. Então, essa cadeia de nexos de nexos de causalidade, né? É o que nós chamamos de forma do discurso probante. Probante, né? Probante vem de probabilidade, né? Probante é aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais claramente lógico no sentido de causa e efeito. Há também, na lógica, né, uma busca por tentar entender como é que o pensamento ele organiza, né, esses elos. Então, se a gente pensar numa corrente, né, então você tem um elo de uma corrente e o outro elo da corrente que vai, né, um se ligando ao outro, né. Esses elos da corrente, né, é a forma como o pensamento ele faz as conexões. Então eu estou aqui estudando, sei lá, né, estou aqui estudando música, e aí eu tenho um link, né, da música com a matemática. Aí eu tenho um link da matemática com a literatura. Aí da literatura com sei lá, né, com a biologia. Da biologia com os sentimentos, né? Dos sentimentos com a física. Da física com a matemática novamente. Então você vai criando elos de cadeias causais, né, probantes, né, que uma coisa leva a outra. E isso é uma preocupação da lógica. Veja, essa aqui seria aquilo que nós chamaríamos hoje de epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, mas não no sentido de explicar como o conhecimento acontece, mas de explicar como é que o conhecimento se organiza na mente humana. Então você aprende como? Eu aprendo pelos sentidos, né? Eu olho, sinto cheiro e tal, isso vai para minha fantasia, da fantasia cai na memória vira experiência, né? Fantasia, fantasia, percepção, né? Sensação, fantasia, memória, experiência, abstração. Esse é o processo epistemológico de Aristóteles. Só que como é que esse processo se organiza causando um ao outro? Isso é um processo lógico, analítico. Né? Por que que você lembra dessa coisa e não lembra da outra? Por que que essa foi guardada na memória e aí virou experiência e aquela não? Por que que a gente lê um livro, por exemplo, né? E a gente está entendendo pedaços do livro e não entende outros pedaços? É porque não houve o encadeamento lógico correto. Falta, então, o proceder do pensamento. Não apenas, né, o conteúdo dele, mas como é que ele se organiza de maneira estrutural. Daí também que a lógica ela vai estudar as estruturas do raciocínio, como é que o raciocínio opera, não no sentido epistemológico filosófico, mas no sentido estrutural mesmo, né? Sim, como é que as coisas se organizam umas depois das outras. Você começa por particulares para mais gerais, ou mais gerais para particulares. E é fundamentalmente uma ciência, né? Uma forma de fazer demonstrações e seus tipos, né? Demonstrar por que tal verdade é verdadeira e por que tal falsidade é falsa, por que tal coisa ela tem sentido e não tem sentido. Então, como eu disse lá no começo da aula já, a lógica é uma ciência de demonstrações, né? É uma ciência da esfera do discurso. E por incrível que pareça, né,
essa seria a analítica, seria a derivação da primeira ciência que o Aristóteles domina. O Aristóteles chega na academia com cerca de 16 anos. 2 anos depois, com 18 anos, ele já é o melhor aluno da academia. E ele é o melhor aluno da academia porque ele dominou um tipo de ciência que da época era muito popular, né? Que era a ciência da retórica. E na ciência da retórica, o Aristóteles sobressai, por quê? Porque ele entende os esquemas estruturais do raciocínio. Então ele se transforma no maior, não no maior retórico, né? Mas no maior conhecedor de retórica da época dele com 18 anos. Isso aqui é uma coisa absurda, né? Com 18 anos, o Aristóteles está dando aula para Platão sobre retórica. Platão até não gostava muito disso também, não. Bom, esses livros de lógica, eles serão organizados, então, por um discípulo do Aristóteles chamado Alexandre de Afrodisia. Eles serão organizados por ele e juntados numa obra, num tomo, né, vamos dizer assim, num tomo geral, que ele vai chamar de organon, que significa instrumento. Então é um instrumento de demonstração. Quando o Andrômico de Rhodes, lá na frente, for organizar a Biblioteca de Aristóteles, o organon já estava organizado, né? O organon é a parte da filosofia aristotélica que estuda lógica, retórica e poética. Então, já estando organizado, ele já coloca essa obra toda junto num tomo só. E aí ele vai organizar o resto da obra, né? Então, Aristóteles vai propor que a lógica ou a analítica seja uma ciência de resoluções. Resoluções de problemas num sentido não de descoberta, mas de demonstração, como eu disse anteriormente. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Não, tranquilo. Pode adiante, tá de boa. Tá. Então começamos agora. Bom, Aristóteles então vai trabalhar com o conceito de categorias, né? A gente pode usar o conceito de predicamentos, mas predicamentos é uma palavra que foi utilizada pelos escolásticos, mais precisamente pelo primeiro escolástico, chamado Boécio, né? Ele está entre o Agostinho e entre o Tomás de Aquino, ali, na transição da patrística para a escolástica. O problema da palavra predicamentos é que ela vai ser utilizada na Idade Média, mas ela vai ter um significado um pouquinho diferente da palavra categoria, que é a palavra que Aristóteles gostava de usar. Então nós vamos usar a palavra categoria, né? Não predicamentos, mas entendendo que os dois são a mesma coisa. Por predicamento, você está entendendo que é já predicado, e se é predicado, significa que vai ter um sujeito, né? E vai ter uma qualificação do sujeito, né? Nesse sentido, está certo, né? O que o Aristóteles vai fazer agora, então, é construir a primeira discussão sobre como funciona a linguagem humana, como funcionam as afirmações humanas, e ele vai chamar essa primeira forma de construção, né, das afirmações de cópula. O que é cópula? Cópula é quando você junta um sujeito mais um predicado com um verbo de ligação no meio. Sócrates é mortal. Isso é cópula, ou seja, é um sujeito, é um predicado, uma categoria que se liga a esse sujeito para formar uma afirmação que tenha, né, uma estrutura propositiva, né? Então é o primeiro cara não a fazer isso, né, mas a dizer, é assim que funciona, né? Quando as pessoas querem negar alguma coisa, elas utilizam uma negativa, né, verbo de negação, sujeito, verbo e um predicado. Quando elas querem afirmar, elas usam sujeito, verbo, predicado. Isso é estrutura lógica. Se você não faz assim, você não tem nem afirmação e nem negação. Você tem uma outra coisa qualquer, né? Eu falo, Sócrates mortal, né? Sócrates mortal, não estou afirmando nada, né? Se eu estou falando, Sócrates bom, faltou o complemento ali. Então, você fala, é mortal, mas quem está falando? Então, você tem o quê? Uma estrutura muito simplificada, chamada cópula, né? Que é a primeira forma de proposição lógica. E o Aristóteles está lá, né? Falando assim, olha, isso aqui é muito interessante, porque eu estou entendendo como funciona o processo demonstrativo. Para a metafísica do Aristóteles, né, as categorias representam os significados fundamentais do ser. Não sei se vocês vão lembrar disso, né, mas vamos
tentar retomar, né? Lá na Metafísica de Aristóteles, né, nós vimos que ele dividia o ser em 10 categorias diferentes. As categorias são maneiras de eu saber exatamente do que eu estou falando. Então, eu quero falar sobre Sócrates. Aí você fala, bom, Sócrates é a substância, né? É a primeira categoria. Aí tem a categoria de lugar, a categoria de paixão, a categoria de tamanho, né? De proporção, de correlação. Sócrates, o homem maior que Pedro, menor que João, que está em Atenas, vestindo roupa branca, aos 60 anos, falando na Ágora, ensinando filosofia. Você vai colocando várias características para você ir afunilando para dizer do que você está falando. Quem é o ser que eu estou expressando na minha fala aqui? Ah, eu quero falar sobre a teologia reformada. Bom, você concorda comigo que a teologia reformada é um negócio extremamente genérico, porque existem muitos teólogos, né, e muitas maneiras de fazer teologia reformada, né? Tem a teologia reformada luterana, zwingliana, melanchthoniana, calvinista, zwingliana. Então você tem várias formas. Qual delas está falando, né? Ah, eu estou falando da teologia reformada de Calvino. De Calvino, dos calvinistas ou do Calvino mesmo? Não, do Calvino mesmo. Mas do Calvino jovem, do Calvino velho, do Calvino médio? Não, do Calvino velho. Mas do Calvino pastor ou Calvino político? Não, do Calvino pastor. Mas do Calvino pastor que está pregando ou do Calvino pastor que está fazendo aconselhamento? Não, do Calvino pastor que está pregando. Mas das pregações sobre, sei lá, né, cristologia ou sobre soteriologia? Então você vai fazendo o quê? Você vai afunilando cada vez mais, né, qualificando cada vez mais. Isso é o que nós chamaríamos de categorias metafísicas. Chegará um ponto, né, em que eu tenho um recorte tão preciso que qualquer pessoa que vai discutir comigo, ela vai ser informada de que nós estamos discutindo sobre aquilo, para que não haja confusão, né? Para que eu não esteja falando sobre teologia reformada e esteja falando do Calvino velho e o outro cara aqui falando teologia reformada e falando do Lutero, né? Do Lutero jovem, né? Porque esses dois objetos, eles são diferentes, né? Eles terão compreensões diferentes. Para o detalhe, eles não podem ser confundidos, né? Porque senão você não estará discutindo exatamente sobre o que o outro está discutindo. Você está falando sobre duas coisas diferentes, né? É a mesma coisa você falar assim, vamos falar sobre democracia. É fundamental que você defina, né? Categorize, né? O que é que você está falando quando você fala de democracia? Porque a democracia da Grécia não é a democracia da Itália, não é a democracia dos Estados Unidos, nem a democracia da Inglaterra. A democracia brasileira é uma democracia diferente dessas. A democracia brasileira não é a democracia da década de 80, de 50, de 30, ou, enfim, né, de outra época qualquer. É a democracia de 2019, a democracia dos anos 2000. A democracia brasileira, ela tem características, né, que devem ser predicadas ao ponto de eu conseguir isolá-la, né? Falar assim, não, é disso aqui que nós estamos falando hoje, né? A democracia do Brasil está em risco, né? Essa é uma frase, né? Uma fala recorrente aí das narrativas políticas, né? A democracia brasileira está em risco, né? Bom, então vamos categorizar, né? O que é democracia, o que é risco, né? Para entender exatamente sobre o que está sendo dito. Isso é categoria. Para a metafísica, então, você tem as categorias que são formas de eu identificar precisamente do que eu estou falando. Para a analítica, para a lógica, né? Para a analítica, as categorias, elas são o que o Aristóteles chamava de gêneros supremos, aos quais deve-se reportar qualquer tema ou proposição. Então, veja bem. Para a categoria metafísica, eu posso dizer: Sócrates é um homem que vive em Atenas, que usa roupas brancas, que é maior que Pedro, que é menor que João,
que está na ágora, ou seja, são coisas que elas valem por si mesmas. Sócrates poderia ser um homem que vive em Mileto ou em Atenas. Tanto faz, qualquer um dos dois. Elas não têm uma necessidade de ser da forma como são. Sendo da forma como são, elas identificam o ser. Mas poderia ser de outra forma, né? Sócrates poderia ser um homem menor que João, mas ele é maior que João. Bom, ponto, né? Poderia ser menor ou maior. Nas categorias analíticas, não. Nas categorias analíticas, quando você categorizar determinada coisa, ela tem que sempre submeter-se a outra coisa acima dela. São gêneros supremos que sempre se reportam a termos de proposição. Sei que está meio complicado isso, mas vamos deixar mais simples com um exemplo, né? Então, se eu digo Sócrates corre, Sócrates é a primeira categoria lógica da minha fala, né? Bem, metafisicamente, Sócrates pode estar pulando, Sócrates pode estar parado, Sócrates pode estar andando, Sócrates pode estar correndo, né? Falando em termos de categoria metafísica, Sócrates é a substância, o correr é a categoria da ação, né, do fazer. Quando eu digo, no entanto, Sócrates corre, quando eu falei isso, eu excluí outras possibilidades. Sócrates corre, portanto, Sócrates não anda. Sócrates não está parado. Sócrates não está sentado. Sócrates não está pulando. E nesse momento, eu liguei o correr a Sócrates de uma maneira tal que se eu lá na frente disser, o Sócrates estava correndo e, portanto, ele não levantou da cadeira. Você vai falar, não, tem alguma coisa errada com o que você está falando, né? Tem alguma coisa na sua fala que não condiz, não necessariamente com a realidade, mas não condiz com aquilo que você falou anteriormente. Essa é a cadeia lógica das categorias, né? É que se eu falar que Sócrates está correndo, eu construí uma fala que ela não pode ser desdita, ela não pode ser, contrariada. Você não pode entrar em contradição, mas não porque a realidade não permite isso, mas porque a palavra, a frase não permite isso. Você pode pensar assim, não, Sócrates estava correndo em seus pensamentos. Bom, aí tudo bem. Mas você vai ter que especificar isso na frase para ela fazer sentido. Porque se você está falando Sócrates estava correndo parado, né, correndo sentado, não há lógica. Não há lógica no que você está falando. Por quê? Porque o gênero supremo, que é Sócrates, está ligado ao gênero supremo, que é o fazer, a categoria fazer, e uma vez que os dois estão ligados, eles formam uma cadeia que não podem ser contraditas depois. Sob o risco de desconstruir a lógica analítica da fala. Não tem nada a ver com o que é real, tem a ver com o que é descrito. A primeira categoria, Sócrates, né, desempenha sempre o papel de sujeito, e as outras categorias desempenharão papéis de predicativos. Sócrates estava correndo, vestindo uma túnica branca nas ruas de Atenas à meia-noite para fazer uma palestra no Pirineu. Ou seja, tudo que veio depois do Sócrates são predicativos, né, predicamentos, categorias que vão se ligar ao gênero supremo Sócrates. Né? É assim que funciona a lógica. E aí o Aristóteles vai dizer, né, das coisas ditas, sem nenhuma conexão, cada qual significa a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o onde, o quando, o estar em que posição, ou em uma posição, o ter, o fazer ou sofrer. O que são essas palavras, né? São as categorias metafísicas. Quando elas não têm nenhuma conexão entre si, elas são categorias. Quando elas começam a ter conexão, elas são categorias analíticas.
Elas são predicamentos. Ficou claro isso? Sim, tá claro. Ok. Vai ficar mais claro mais pra frente. Vou falar assim, o sujeito, às vezes o sujeito e predicamento é que nem de Jesus, o verbo é o predicamento de Jesus. Então. Não. Não? Depende. Jesus é o verbo. E aí, no caso, Jesus é o sujeito. O verbo é predicamento de Jesus. Ah, tá certo, isso. Tá certo, é isso aí, né? Agora, o verbo é Jesus. Aí se mudou. O verbo é o sujeito, Jesus é o predicamento. Tá. Qual que é o certo? O certo não Feita fala, né? Não estamos discutindo qual que é o certo. Estamos discutindo qual que é a lógica do discurso. Né? Se eu falar que Jesus é o verbo, eu estou falando, né? Olha, a partir do momento em que eu olho para Jesus, eu enxergo nele uma realidade, né? Um predicado chamado verbo. Se eu falar o verbo é Jesus, eu falo, a partir do momento em que eu penso o verbo, porque o verbo não pode ser olhado, né? A partir do momento que eu penso o verbo, eu sei que Jesus é um predicado do verbo. Não estamos discutindo qual dos duas é uma afirmação correta, falsa ou verdadeira. Não é isso. É como é que organiza o discurso. Se você mudar a ordem, muda o que você está querendo dizer, né? Sabe aquele negócio da ordem dos fatores não altera o produto? Isso aqui não é verdade, né? É verdade na matemática, não é verdade nas proposições. Se eu falo o Tiago é um homem, é uma predicação. Um homem é Tiago, é outra predicação. Apesar de você falar assim, não, mas dá na mesma, mas na lógica não é assim, né? Na lógica, se homem é Tiago é um homem. Se homem é um Tiago, logo, né? Se homem é um Tiago, todos os Tiagos serão homens. Se o Tiago é um homem, logo, é isso mesmo? Né? Se homem é um Tiago, logo, todos os Tiagos são homens. Se Tiago é um homem, logo, todos os homens são Tiagos. Então você está mudando a ordem dos fatores e isso vai alterar lá na frente o seu argumento. Ele era melhor nisso, ele nunca se perdia nas falas. Nunca. Então, e é assim, né? Você vai conversar com Aristóteles, né? Aí você começa a falar com ele, né? Aí ele fala assim, mas você quer dizer isso? Você quer dizer que isso se liga a isso como predicado? Ele está tentando também te organizar, né? Organizar o seu pensamento. Ele fala assim, olha, o que você está falando está confuso, né? Por quê? Porque você usa a mesma palavra para várias coisas. Que você usa uma palavra para definir uma coisa e depois você usa aquilo que a palavra que era sujeito, você transforma ela em predicado. E aí eu me confundo, porque eu não sei se ela é sujeito ou se ela é predicado. Então você está tentando, o Aristóteles está tentando fazer você ser o mais preciso possível na sua comunicação. Porque se você não é preciso, você tornará a sua fala ambígua, né? A sua fala ela será confusa para quem escuta. E as pessoas poderão entender coisas que você não quer que elas entendam. Acontece muito isso quando a gente está falando palavras, né, que a gente acha que sabe o significado, né, e entende, né, que a gente acha que compartilha o significado com os outros, mas que essa palavra não tem o mesmo sentido para todo mundo. Quando você fala assim, você tem que amar sua mulher. Você tem que amar sua mulher. Mas você não predicou o amor, né? Como eu não prediquei o amor, eu pressuponho que todo mundo compartilha o mesmo predicado. E aí o cara vai falar assim, não, olha, eu então não permito que minha mulher saia de casa. Por quê? Porque eu amo ela, né? E por amá-la, né, eu quero proteger. E para proteger eu não quero colocar ela em risco. Aí você fala, nossa, mas isso não é amor, né? Isso é prisão, né? Isso é violência, né? Mas é porque você não predicou o amor, né? Então, antes de mais nada, você vai predicar o amor, né? Deve amar sua mulher. Mas o que é amar? Amar amar, sujeito é. Quais são os predicados do amor? Aí, quando você está predicando o amor, você está fazendo você está especificando, né, aquilo que você quer dizer com isso, com o sujeito, para que depois você possa aplicar esse predicado a outras formas, né, a outras cópulas, né, e assim ele funcionar. Né?
numa aula passada, né, lá para trás, né, eu falei para vocês sobre definição de pecado, né? O que é pecado, né? Pecado. Se você consegue definir o que é pecado, né, ou seja, com uma lógica categorística, né, com predicamento, você consegue saber o que é pecado e o que não é pecado antes mesmo de haver alguém discutindo sobre isso, né? Por quê? Porque se eu conheço, né, a definição de pecado, ou seja, as categorias do pecado, né, eu consigo saber se uma ação que nunca foi feita antes, ela será pecado ou não pecado, observando a categorização. Pecado é errar o alvo. Portanto, toda vez que você faz uma coisa que você queria que desse em um resultado e acabou gerando outro resultado, isso é um pecado. Agora, é disso que você fala quando você está falando que nós não devemos pecar? Né? Acho que não, né? Então você está falando, ó, pecado é errar o alvo, mas errar o alvo é um predicado do pecado em sentido, sei lá, gramatical, mas que não é disso que eu estou falando. Aí você dá um outro predicado, um outro predicamento. Pecado é errar o alvo quando você objetiva determinada ação cuja finalidade é o amor e a sua ação ela não alcança esse objetivo. Ó, eu defini muito melhor agora. Agora eu já sei melhor o que é pecado. E aí eu vou perguntar, bom, tirar um livro da estante do Lennon e colocá-lo em outro lugar onde ele não estava, é um pecado ou não é um pecado? Quer dizer, é uma coisa idiota de você pensar, mas com a categoria que eu acabei de dar para vocês antes, né, com o sujeito, pecado, mais os predicamentos, eu posso categorizar essa ação, que é uma ação idiota, né, uma ação boba, né, cotidiana, sem nenhum significado, né, mas eu posso preenchê-la de um significado, de um conteúdo, por exemplo, ramartiológico. Não sei se está claro isso para vocês. Tá, claro. Tá de boa. Então, o que é importante, né? O Thiago ele sempre traz essa questão para a gente, né? O que é importante, né? As palavras elas têm que funcionar sempre dentro destas lógicas, né? De serem predicados de determinado sujeito. Se elas não são predicadas de um sujeito, elas estão soltas, né? E aí elas vão não significam nada sozinhas, né? Elas só significam dentro de uma estrutura lógica de fala. Bom, então Aristóteles vai falar parte da lógica produzir definições. E produzir definições é um negócio muito importante, né, para o discurso humano. Mas como é que a gente produz, né? Como é que a gente define as coisas? Né? Então o Aristóteles vai falar assim: uma definição é um discurso, portanto uma palavra, né, uma frase, né, que expressa a essência da coisa, que expressa a natureza da coisa, ou que expressa a substância das coisas. Né? Então uma definição é algo essencial, não é algo acidental, não é algo que não faz parte da identidade da coisa. Né? Quando eu quero definir alguma coisa, eu estou dizendo isto é isto, e essa essência ela deve ser permanente, imutável, eterna. Né? É uma substância. E para se poder definir alguma coisa, é necessário que você saiba duas coisas fundamentais. Né? Que você opere, né, duas coisas fundamentais. Que são dois tipos de gênero. O gênero próximo, que nós chamaremos, né, de simplesmente gênero. E a diferença, que nós chamaremos de diferença específica. Então, gênero e diferença. Toda definição funciona assim. Gênero e diferença. Eu quero definir o que é teologia reformada. Bom, gênero. O gênero dela é teologia, mas teologia pode ser muita coisa, né? O gênero dela é
teologia reformada, né? Gênero próximo, é isso, né? E como é que eu sei que eu estou falando de teologia reformada? Porque, e não de outra coisa, porque eu conheço aquilo que é específico dela. Se eu começo a falar de teologia reformada e começo a defender que existe perda da salvação, eu estou falando sobre algo que não pertence ao gênero próximo do tema que eu estou pesquisando. A menos que eu encontre dentro do gênero próximo, né, aquele tema. E aí eu posso subdividi-lo em outros temas diferentes. Vai funcionar melhor para a gente visualizar isso quando a gente pensa na organização da biologia. Então, o exemplo aqui, né? Eu quero definir o que é homem. Aí eu começo assim. Bom, o homem é um ser vivente. Esse é o gênero próximo do homem. Mas existe uma coisa que eu posso deixar mais próxima, mais especificizada? Porque assim, se eu categorizar o homem como um ser vivente, eu estou diferenciando ele das pedras, mas eu estou assimilando eles às plantas. E as plantas são muito diferentes dos homens. Muito diferente. Então eu não devo colocar homens e plantas no mesmo plano. Homem deve ser um gênero e a planta deve ser outro gênero. Eles são gêneros viventes. Mas existe um gênero mais próximo. Ah, então qual é o gênero mais próximo? Bom, o homem é um animal. Ah, então eu encontrei. Então, dos gêneros possíveis, o que é mais próximo no homem é que ele é animal. E aí, então, eu diferenciei homens de plantas. Mas, agora indo para a diferença, dentro do gênero animal, existem muitos que têm características próprias que o homem não tem. E existem características que só o homem tem e que nenhum animal tem. Qual é a característica específica do homem? Essa é a diferença. E daí Aristóteles conclui. Bom, sendo o homem o único ser capaz de produzir razão, a definição de homem é que o homem é um animal racional. Essa definição, ela é exaustiva? Não, né? Ela pode ser mais apurada, mais sofisticada, mas ela já serve. Por quê? Porque nessa definição que Aristóteles deu, encaixa-se todos os homens genericamente. Poderíamos dizer que o homem é um animal racional e político. Melhor ainda. Podemos dizer que um homem é um animal racional, político e religioso. Melhor ainda. Ah, encontrei um homem que não é religioso. Aí você pergunta. Ele não é religioso ou ele não tem a mesma religião que os outros homens têm, mas tem uma religião? Porque se por definição o homem é um animal religioso, por mais que ele diga não possuir uma religião, ele terá os elementos da religião direcionados a alguma outra coisa. Porque essa é a definição, né? Então aqui nós estamos começando a definir o quê? Definir conceitos. É só para demonstrar como é que a definição ela acontece. Nós fazemos isso já de maneira intuitiva, né? O que o Aristóteles está fazendo é demonstrando como elas funcionam de maneira racional, intelectiva. A razão funciona desta forma, né? É gênero e diferença. Ah, o gênero está muito abrangente. Então, especifica o gênero, delimita a diferença. Ah, mas essa diferença não é uma diferença última, né? Não é uma diferença específica. Então, procura a diferença específica para diferenciar especificamente. Até o ponto que você tem uma definição. A definição ruim é aquela cuja diferença não é específica e cujo gênero é muito abrangente. A definição boa é aquela que o gênero é muito próximo e que a diferença é muito específica. Assim você vai construindo cada vez mais noções de definição. Tá tranquilo aqui?
Ah, tranquilo. Tá de boa, tranquilo. Muito bem. Então chegamos agora ao que são as proposições, né? Aqui já entrando mais próximo da lógica mais profunda, né? O que é uma proposição? Proposição e juízo é a mesma coisa. Juízo é, para Aristóteles, aquilo que eu afirmo sobre algo. É uma enunciação, uma afirmação ou uma negação. Se eu digo, então, Sócrates é mortal, isso é um juízo. Se eu digo adultério é pecado, isso é um juízo. Se eu digo Jesus Cristo é Deus, isso é juízo. Juízo, então, é uma afirmação ou negação, uma enunciação. Se eu falo assim, que Deus me ajude, isso não é um juízo, porque não é nem uma afirmação, nem uma negação. Isso é uma súplica. Se eu digo, vamos lutar em nome, sei lá, né? Me ajuda aqui, né? Me ajuda aqui, né? É uma súplica, não é um juízo, né? O juízo, especificamente, é somente aquilo que pode ser categoricamente afirmado ou negado. E é sobre esses juízos que Aristóteles vai falar. Por quê? Porque a súplica, as invocações, as exclamações, né, essas outras coisas que não são afirmação ou negação, que não são uma proposição clara, eles pertencem ao discurso retórico e ao poético. A poética não é lógica, né? Tanto que nós temos a licença poética, né? Eu posso dizer uma coisa que não tem lógica na poética e ela tem significado, sentido. E o sentido poético é um sentido mais simbólico. Na lógica, o sentido não é simbólico, ele é de causa e efeito. Na retórica, a mesma coisa. O cara que é bom de retórica, ele não tem que dizer as coisas que são lógicas, ele tem que dizer as coisas que são convincentes. E para convencer, ele pode usar súplica. Ele pode usar a sua emoção. Ele pode falar assim, olha, é preciso que você dê uma contribuição, porque senão as crianças da África morrerão de fome. A cada R$1 que você não contribui, uma criança hoje está lá morrendo de fome por sua causa. Quer dizer, não tem a menor lógica o que ele está falando. Mas tem um apelo emotivo, né? Um apelo retórico que tende a uma determinada ação, objetivo de convencimento. Se eu analisar logicamente o discurso do cara, eu falo assim, não, cara, mas você não tem sentido você está falando, né? Quer dizer, então que depende, eu sou o responsável pela vida e morte de alguém? Eu não posso ser moralmente responsável por isso, porque não há uma cadeia lógica de causa e efeito que você possa me mostrar que demonstre isso, né? Demonstre que a minha não contribuição de R$1, ela causa a morte de alguém. Causa a morte diretamente de alguém, né? Mas, em âmbito retórico, ela funciona. Então, qual que é a questão da lógica, né? A questão da lógica é focar na proposição e não focar na súplica, invocação, em outras formas de falar, muito mais emotivas, né? Que nós vamos chamar genericamente hoje de narrativa. Ah, tem uma narrativa sobre o governo aqui. Quer dizer, o governo Bolsonaro ameaça a democracia. Isso é uma proposição lógica ou é uma proposição retórica? Isso é narrativa ou isso é uma conclusão de fatos, né? De fatos causais? Aí vem o cara de esquerda e fala assim, não, é de fatos causais. Muito bem, então você vai me demonstrar aí. Demonstra aí qual é o fato causal. Não, a Polícia Federal, ela é aparelhada pelo governo. Mas quem que escolhe o diretor da polícia? É o governo. E esse diretor da polícia, ele deve obediência ao governo? Não deve obediência. E aquilo que ele faz sempre, 100% das vezes,
em benefício do governo? Não, nem sempre. Às vezes eles fazem investigações que é contra o governo. Então, como que você está falando que o governo aparelhou a polícia? Né? Na lógica, você vê que a afirmação não tem sentido. Mas, na narrativa, ele tem. Né? Se você se deixa engendrar, né, emotivamente na narrativa, aí ele te convence de qualquer coisa. Né? Então, a lógica ela vai servir, nesse ponto, né, para poder desconstruir essas formas retóricas e poéticas, né? Que quando elas querem ser preposições, mas não são. Bom, entendemos o que é uma proposição ou não? Sim. Beleza. Dá uma repetida para mim, Zé, por favor. Repete para mim aí. Tá, proposição é o quê? Proposição é uma afirmação categórica. Ele uma coisa ou não é uma coisa. O Bolsonaro é corrupto. Isso é uma proposição. Bolsonaro é corrupto. Né? O governo Bolsonaro ameaça a democracia. Isso é uma proposição. E essa proposição, ela precisa ser, um juízo que você está fazendo, né, da realidade, né? E ela precisa ser demonstrada com uma cadeia lógica de elos de raciocínio. Se você não é capaz beleza, de entendi. demonstrar... Beleza. Okay? Ficou claro. Proposição. Proposição. Qualquer afirmação categórica de negação, é que eu falo afirmação, né? Mas qualquer fala categórica, quer seja negativa ou afirmativa, ela é proposição. Se ela não for nem negativa e nem afirmativa, ela não é proposição, ela é outra coisa. Ela é súplica, invocação, né? Ela é exclamação. Proposição é quando você tá afirmando algo. Uma pergunta... Oi, fala. E isso depende de ser verdade ou ser mentira, né? Depende. Porque a verdade ou a mentira não são elementos da lógica. São elementos de outras ciências. A lógica é só a de demonstração. Beleza. Eu posso. Né? Então, assim, existem mentiras que têm tanta precisão lógica que você olha para ela, você sabe que ela é mentira, mas você fala que está certo. Né? Então, por exemplo, fala assim: todos os burros têm orelhas. Lennon tem orelha. Logo, Lennon é um burro. A conclusão é mentirosa, mas a estrutura não. Né? Tá, entendi. É a mesma aquela lógica daquela frase em latim, né? Que é o... poster hoc ergo propter hoc, né? Tipo assim, o galo cantou e o sol nasceu. Logo, isso. Porque o galo canta, o sol nasce. O galo cantou e o sol nasceu. Tá lógico isso? Tá. Tá correto isso? Tá. Agora, há uma relação de causalidade? Não sei. Mas aí a causalidade ela vai ser discutida em outro lugar, né? Lá na física, né? Lá na metafísica. Aqui é só colocar as coisas na ordem certa, né? Quer dizer, o sol nasceu e o galo cantou também tá certo? Tá certo também. O sol nasceu, o galo cantou. O galo cantou, o sol nasceu. As duas proposições estão certas, são proposições. Só que aí ele termina concluindo, né? Logo, porque o galo canta, o sol nasce. Logo, então, o sol nasceu, o galo cantou. Logo, porque o sol nasceu, o galo cantou. Né? O contrário. A frase em latim é o contrário, né? O galo cantou, o sol nasceu. Isso. Logo, o sol nasceu porque o galo cantou. As duas, isso, exatamente. As duas falas que eu acabei de dizer são corretas, logicamente. Mas qual é a verdadeira? A verdadeira não é a questão aqui. Não se trata de um juízo de verdade e mentira. Se trata de um juízo de ordem, de causalidades ou não causalidades. Assim, de relação entre as proposições, né, ou não. Não é uma questão de verdade ou de mentira. É uma questão de demonstração.
Se você Entendi. conseguiu demonstrar verbalmente o que você quer demonstrar, É igual você falou, né, Zac? O zelo de multiplicação, né? os elos de ligação. Tá tudo coligado, senão não presta. Senão não é lógico. Não é lógico. Pode ser que o elo não tenha sentido, Isso, assim, na tá realidade. ligado, né? Mas se tá ligado, tem uma lógica. Tem uma lógica, né? Uma lógica. Aí se não tiver ligado, não é proposição. Exatamente. Por exemplo, assim, ó, o deus Anubis é o deus do mundo dos mortos. Tá, isso é uma proposição. Mas por que você diz isso? Porque o deus Anubis é um deus com cabeça de chacal. Nos cemitérios, os chacais, eles habitam para poder comer o corpo das pessoas que estão em putrefação. E se eu associo o cemitério com os chacais, eu associo a ideia de morte com a ideia desse bicho. Há uma cadeia lógica? Há uma cadeia lógica. Então a sua proposição está correta? Está correta. Anubis é o deus da morte. Porque se ele fosse o deus da vida, ele não estaria no cemitério. Mas isso é verdadeiro? Não estou falando se é verdadeiro ou não, né? É só a lógica. Né? A lógica da coisa. Ah, entendi. É por isso que eles falavam que o Anubis é o deus da morte. Mas não estou falando se é ou não é. A gente fala assim, ó, as 10 pragas do Egito, né? Você percebe que cada praga meio que causa uma outra, né? Quer dizer, as águas do rio ficam vermelhas, aí depois aparece lá, né, as moscas, né? Porque é sangue, né? Depois vem as moscas morrem, vem o sapo, né? Eu não lembro qual é a ordem. Mas se você parar para pensar, as pragas do Egito, né? Cada uma parece ser a consequência da outra, né? Ou seja, elas funcionam numa cadeia lógica. Mas elas são verdadeiras por causa disso? Não necessariamente. Elas só funcionam dentro de uma cadeia lógica. Para quem ouvia naquele momento histórico, né, as pragas do Egito, fazia sentido, né? Se você colocar, por exemplo, os sapos morrendo, as moscas morrendo, sei lá, né? Inverter alguma ordem, né? Não sei, deixa eu ver. Põe a morte dos primogênitos aí, que é a última, né? Se você pegar a morte dos primogênitos, né, e colocar, por exemplo, a escuridão, né? Se você pegar a escuridão, então ficou escuro, né? Depois de ficar escuro, o rio ficou vermelho. Depois do rio ficar vermelho, as pedras caindo do céu. Depois das pedras caindo no céu, o primogênito morre. Depois do primogênito morrer, vem as feridas. Depois das feridas, vem os sapos. Depois dos sapos, vem as moscas. Se você Ficou zoado, hein? Não ia ter gente pra matar mais. Ficou zoado, né? Por quê? Porque não tem cadeia lógica. Não tem cadeia lógica. Então, o discurso de Moisés sobre as 10 pragas do Egito, eles têm uma cadeia lógica para que o leitor, quando vai olhar, fala assim, realmente, né? Se isso aqui aconteceu, isso aqui vai causar isso, vai causar isso, vai causar isso. Tá certo, né? Uhum. Mas é verdadeira? Não estão falando se é verdadeira. É que no discurso de Moisés, porque vai saber, né? Pode ser que aconteceu de uma ordem inversa lá. Mas quando Moisés vai lembrar do discurso, fala assim, olha, se eu falar assim, o meu ouvinte vai entender. Se eu falar daquele outro jeito, o meu ouvinte não vai entender. Então eu quero que o meu ouvinte entenda. Portanto, eu vou fazer as proposições dentro de uma cadeia de causalidades. Vai cair aí, ó. Vai cair 1 minuto. Vamos... Vou dar pausa aqui. Peraí. Então nós temos o quê? Então, até agora, nós temos o que são as proposições, né? Então, assim, quando Sócrates, por exemplo, né, ele vai falar com as pessoas, né? Geralmente, quem faz a proposição é o cara que vem falar com Sócrates, né? Sócrates encontra o cara fala, bom dia. Bom dia é uma proposição, né? Aí Sócrates fala assim, o dia tá bom? Você quer dizer o que com um bom dia, né? Que o dia está bom, que você está me desejando um bom dia, que você espera que o dia seja melhor do que ontem. Ah, Sócrates, a verdade, a beleza vou fazer um discurso muito bonito lá no anfiteatro, né? Aí o Sócrates pergunta, mas o que é beleza? Não, a beleza é isso. Isso aqui é uma preposição, né? O que o Sócrates faz? O Sócrates, ele não é um filósofo que costuma fazer proposição, né? Ele costuma
partir da proposição dos outros, né, ele força as pessoas a dar uma proposição e a partir dela ele começa a fazer a cadeia lógica para saber se a pessoa sabe do que está falando ou não. Então, assim, ó, eu não gosto de rock. Ah, interessante. E o que é rock? Rock é guitarra distorcida. Tá, mas tendo distorção é rock? Então, o forró com guitarra distorcida é rock? Então, você vai começar a perguntar para ela, né, coisas que vão levá-la a refinar a proposição delas, né, a definir a proposição delas. E normalmente, quando ela fala, ela não tem essa definição. Ela tá falando meio que de opinião, meio assim, né, aleatoriamente, né? Ela não consegue dar as razões pela qual a afirmação dela é verdadeira. E o que o Sócrates tenta fazer é justamente isso, né? É causar na pessoa, né, uma certa cadeia de raciocínios, né, que ele vai chamar de dialética, né? Uma certa cadeia de raciocínios, fazendo perguntas que tendem a apurar aquela afirmação que a pessoa fez, com o objetivo dela sair daquela conversa mais inteligente, né? Para isso, ele vai tentando jogar novas informações para lapidar, né? Lapidar a definição da pessoa. Isso é o que nós chamamos de elencos, né? Ele vai jogando perguntas para a pessoa ir podendo lapidar o seu pensamento. Elencos, né? Qual que é a finalidade? Fazer brotar de dentro da pessoa o conhecimento, a maiêutica. E para isso, o Sócrates vai fingir que acredita no que a pessoa está falando e vai conversando com ela sempre como se essa pessoa estivesse falando sempre a verdade. Isso é o que nós chamamos de ironia, né? Então, a dialética de Sócrates é composto de elencos, ironia e maiêutica. O elencos, né? Jogar perguntas, ironia, suspender o seu juízo acreditando que a pessoa está sendo honesta com você e está falando a verdade, e maiêutica. Terminando a conversa, a verdade deveria emergir, uma verdade melhor do que a outra. Isso é um processo, né? É um processo de proposições. Mas Sócrates também fazia proposição. Por exemplo, lá no banquete, né? No diálogo banquete, eles vão discutir sobre o amor. E o Sócrates vai falar: olha, amor é desejo. Amor é eros. Essa é a definição de amor. E ali ele vai ouvir, né, cada um dando a sua definição. O Sócrates dá a definição dele e depois ele vai explicar a definição dele. Um sujeito que passou, né, anos da vida dele pensando naquela definição e construindo toda a cadeia possível de lógica, né, de lógica explicativa, né, para poder ter uma definição que para ele é tão segura ao ponto de ele poder falar ela, né? Isso é uma proposição filosófica, né? Então, quando você tem uma proposição que ela não tem esse conteúdo todo, nós vamos chamar essa proposição de doxa, de opinião. A menos que essa proposição ela seja uma coisa que todo mundo sabe que é verdade e que não precisa ser questionada. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. E você não precisa explicar por que 1 mais 1 é igual a 2. É uma verdade que nós chamamos de axiomática. É uma proposição axiomática. Você não tem como construir um argumento anterior que demonstre que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 igual a 2 é a demonstração da soma, né? É a própria demonstração. A soma é a junção, né? Sei lá, né? Não sei se fala junção. A soma é a composição de duas grandezas que
se unem para formar uma nova grandeza. Essa junção aí é o elo de ligação. Então, Elo de ligação. Tá, mas aí eu dei uma definição. Agora, qual é a demonstração? 1 mais 1 igual a 2. Aham. 1 mais 1 igual a 2. Então, a minha definição, na verdade, é uma explicação de uma demonstração axiomática. Que não precisa de defesa, no caso, né? Não precisa de defesa, no caso. Se você tiver que defender que 1 mais 1 é igual a 2, acabou a matemática, né? É Aí igual você tá... quando eu usei isso aí, eu nem sabia, ó. A gente tava dando o curso lá, né? E tem uma parte lá de você vai abordar a pessoa. Aí a primeira pergunta que eu faço pra eles, que não é só pensar, não, a própria ação ela vai demonstrar o que é, tipo 1 mais 1 é 2. Eu falei, de onde vem o perigo? Das mãos. Se tem uma pessoa armada na sua frente, a primeira coisa que você tem que fazer é mandar ela levantar a mão pro alto. Porque diminui a chance dela fazer algo contra você. Tipo sim. isso. Você fala assim, olha, é demonstrado por meio da intuição da prática empírica que os elementos de perigo são as mãos, sei lá, as mãos. As né? mãos, velho. De onde vem a morte? Das mãos. Portanto, se você eliminar esse risco, você estará mais seguro. Eu tô fazendo Isso. a apostila, vou escrever isso aí que você falou. Isso exatamente, né? Isso é o quê? Isso é uma verdade axiomática. O dia que você tiver que explicar por que a mão é um perigo, porra, mano, aí você... Aí é um bando de burro, eu vou dar instrução pro cachorro, pro... Exatamente. Mas você pode falar, o perigo pode vir dos pés também. E aí você fala, bom, mas como? Aí você explica. Não, porque ela pode dar um chute em você e tal. Ah, tá. Mas nas mãos, né, a coisa é óbvia e ululante, né? Ululante, né? É bem isso mesmo. Então existem verdades que não... você fala assim, ó, a morte vem pelas mãos, né? Isso não é uma verdade de opinião apenas. Isso é uma verdade intuitiva que todos os homens têm. Todos os homens têm. Todos os homens têm. Você fala assim, ó, a morte vem pelo... Sei lá, né? A morte vem pelo desejo assassino, né? Bom, aí já é mais complicado, né? Por quê? Porque você tem a experiência prática de gente que acabou matando outra pessoa sem ter vontade assassina. Por exemplo, né, um acidente, né? E aí aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que falar, olha, não, professor, não é desejo assassino. Desejo assassino pode ser um elemento, mas não é o único. Portanto, isso que você acabou de falar não é uma verdade axiomática. Nem talvez seja uma verdade demonstrável, porque você não conhece o desejo daquele que está naquele momento operando o ato. Então, pode ser, né, uma verdade que explique determinados atos, mas não é uma definição geral. Certo? Beleza. E aí nós entramos agora no filé mignon da lógica, né, do Aristóteles, né, que é o silogismo. O silogismo é o filé mignon. É o que o Aristóteles chama de raciocínio perfeito, né? É a forma como ele demonstra como é que a gente estrutura a lógica, as demonstrações. O que é um silogismo? Não tá aparecendo aqui pra gente, não. Opa, perdão. O que é um silogismo? Silogismo é uma estrutura lógica que é composta de 3 partes. Uma proposição... são compostas por 3 partes. As 3 partes são 3 proposições. A primeira proposição é uma proposição geral. A segunda proposição é uma proposição específica ou menor. E a terceira proposição é uma conclusão. Então, silogismo é uma estrutura de fala, né, de explicação, composta de 3 proposições. A primeira, premissa maior, depois premissa menor, depois conclusão. Onde tá isso aí? Não tá escrito não, né? Aqui embaixo. Ah, não tá. Aqui, ó. No ponto 1, 2, 3, 4. 4 aqui, ó. O silogismo,
perfeito devem possuir 3 proposições: premissa maior, premissa menor e conclusão. Beleza. Dar um exemplo. Todos os homens são mortais. Isso é uma premissa maior. Por que é maior? Porque ela diz respeito a todos os homens, não apenas a alguns. De maneira que, pela minha premissa, eu estou pressupondo que não exista um homem imortal. Não exista. Todos os homens são mortais. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque a minha experiência histórica, porque a minha intuição, porque a minha empiricidade nunca me fez entrar em contato com um homem que não fosse mortal. Então, todos os homens são mortais, torna-se uma verdade axiomática aqui. Inquestionável. Claro que se você encontrar um homem mortal, aí você vai destruir, né, a premissa maior. Bom, mas até esse ponto nós concordamos, né? Todos os homens são mortais. Premissa menor. Sócrates é um homem. Por que ele é menor? Porque ela é específica. Sócrates é um indivíduo. Não são todos os homens. Mas ele é um indivíduo que compartilha com uma coisa que todos os homens são, que é ser humano. Se todos os seres humanos são mortais, Sócrates é um humano. Portanto, conclusão lógica, Sócrates é mortal. Todos os homens é um extremo maior. Todos os homens são mortais. Sócrates é um extremo menor. Imortal é um termo médio. Então, quando eu falo Sócrates é mortal, eu estou concluindo, né, com o extremo maior, Sócrates, eu falei errado agora. Vamos tentar de novo. Então, Sócrates, todos os homens são mortais. Proposição, premissa maior. Sócrates é homem. Premissa menor. Conclusão. Sócrates é mortal. Sócrates é o extremo menor. Mortal é o extremo maior. O verbo de ligação é o termo médio. Por que mortal é o extremo maior? Porque essa conclusão ela vai ser compartilhada com muitos outros da sua espécie. O maior aí seria o axioma? De 1 mais 1 é igual a 2 ou não? Não. Qual é a resposta já? Tudo o que eu falei agora aqui, ele, de certa forma, é axiomático. Ah, tá. Mas não quer dizer que é silogismo. O silogismo é... Não, o axioma é o silogismo, no caso? Não. Não. O axioma é composto... Perdão, o silogismo, ele deve ser composto por verdades axiomáticas. Ah, tá. Mas você falou que pode ser, a proposição pode ser verdade ou mentira. Pode ser verdade ou mentira. A proposição não é axioma. Não. Todo silogismo perfeito É um axioma. deve ser composto por proposições axiomáticas. Ah, tá. Mas nem uma todo mentira é um axioma também, né? Uma mentira pode ser um axioma também. Não. A mentira pode ser um axioma Dentro quando da ela não lógica consegue ser. pode, né? Dentro da lógica pode, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é assim, ó. Tem coisas que a gente sabe, que a gente pensa saber. Por exemplo, assim, ó. Todos os homens são mortais. Isso é um axioma? Olha, para ser um Porque axioma... Tudo morre, né? Todos morrem, né? Então, mas Dependendo todos já da premissa, né? Se for na premissa cristã, ele já é... Ele não vai Então, morrer mais. Não, mas a gente tá falando de lógica, de homem carne, né? Todos os homens são mortais. Tá, mas Thiago, você é mortal? Como que eu sei? Porque eu tive o início e vou ter um fim. Vou Mas morrer. como que eu sei que você vai morrer? Pela lógica. Então, que eu não sei, né? Eu não sei se Não vai morrer. sei. Não, é pela lógica, né?
Portanto, A lógica de ver estatística, as pessoas vão envelhecendo, chega uma hora que elas morrem. isso não é uma lógica, né? Isso é uma empiria, isso é uma experiência. Então, pela experiência, eu sei que o Thiago é mortal, pela experiência. Mas a experiência está faltando ainda uma coisa nela, né? A minha experiência do Thiago mortal, falta eu testar isso. Eu tenho que matar o Thiago. Se eu tentar matar o Thiago, der um tiro, cortar a cabeça do Thiago, o Thiago não morreu, eu falo, pô, então minha lógica tá errada. Mas enquanto isso não acontece, é prudente e provável, né? É provável, né, que o Thiago seja mortal. E nessa probabilidade, eu construo o meu axioma. O Thiago, os homens são mortais, porque Thiago, porque Lennon, porque Fred, porque Isaac, porque todo mundo é mortal. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma certeza que é muito provável. E que esse está entre o maior, né? E isso vai entrar no maior. Todos os homens são mortais. Beleza. Quando eu individualizo, aí é menor. Se Tiago é um homem, logo Tiago também é mortal. Agora... Todos os homens são racionais. Se Tiago é homem, logo Tiago é racional. Isso é um silogismo. O termo médio aí nessa frase é o verbo de ligação. O termo médio é o que liga, né? Os dois extremos, né? O extremo menor é aquele que diz respeito ao ente específico. O extremo maior é aquilo que diz respeito à qualidade genérica. Isso aí é interessante demais, né? Tá doido, esses caras é bruto, hein? Aqui é legal, você que escreve, né? Você que escreve lá a apostila, né? É legal que a sua apostila esteja recheada de silogismo. Por quê? Porque quando o cara tá lendo, ele meio que tá concluindo as coisas junto com você. Porque o silogismo leva a pessoa a concluir aquilo que você tá querendo que ela conclua. Ele leva a pessoa. É como se você pegasse na mão dela e falasse, ó, vem comigo aqui, ó, que eu vou te mostrar. Ao invés de você dar o negócio pronto, né? Você produz com ela, né, o pensamento, né? A gente vai ver vários deles mais pra frente, e aí vai ser bem legal. Não agora nessa aula, nas outras aulas que a gente vai ver. E aí vai ser bem legal o silogismo, como funcionam, né? Mas como que é um silogismo, então? Bom, um silogismo, ele é uma série de proposições que levam a conclusões que passam por nexos, né? Nexos de um do outro. Não dá pra falar assim, ó, todo homem é mortal. Snoopy é um cachorro. Logo, Snoopy é... Não tem silogismo, né? Por quê? Porque não tem nexo. E por que não tem nexo? Porque não tem relação entre os extremos para poder concluir alguma coisa. Todos os homens são mortais. Snoopy é um cachorro. Logo, Snoopy é mortal? Mas como ele é mortal se ele não é homem? Então, no meu silogismo, eu tenho aqui um silogismo equivocado, né? É um erro, né? Não é nem uma falácia, né? Falácia é quando o silogismo conclui algo que é contrário à realidade, né? Essa é a falácia, né? O silogismo aqui, ele não existe. Por quê? Porque ele não tem uma premissa menor, porque não está elencada com a maior, quando eu falo do cachorro. Portanto, o silogismo, para Aristóteles, é um raciocínio perfeito, onde a conclusão é a simples consequência que brota dos juízos antecedentes na cadeia de nexos. Então, se eu coloco os meus juízos lá para posição maior e menor, a minha conclusão eu nem preciso escrever. Qualquer pessoa que ler as duas proposições terá que necessariamente concluir aquilo que está proposto. Isso é o silogismo. Não sei se deu para entender direito. Deu sim. E aí, então, vou falar, ó. Entramos na questão lá que a gente está falando dos axiomas, né? Existe silogismo que só serve para você convencer a outra pessoa de que você tem razão. É o silogismo que eles chamam de silogismo erístico. Existe silogismo que serve para você discutir opiniões que não têm fundamento nenhum na verdade empírica, que é só uma questão assim de achismo, né? De, eu acho isso, acho aquilo. Que também você pode operar silogismo em relação a isso. Mas o silogismo científico, esse é o que eu te falei.
É o silogismo perfeito que precisam ter premissas axiomáticas. O que é uma premissa axiomática, então? É aquela premissa cuja validade dela é universal e inquestionável. Eu diria que todos os homens são mortais é uma premissa axiomática, por quê? Porque todos os homens do mundo conseguem atestar essa premissa. Ela não precisa de um teste para ser realidade. Por quê? Porque a própria vivência demonstra que ela é verdadeira. É claro que isso é um pressuposto, né? Você poderá negar isso, né? Você pode falar, esse fulano aqui, que é um homem composto de partes mecânicas, é imortal. Mas aí você desconstruiu a definição de homem anteriormente, né? Que passava pela questão de ser um animal orgânico, por exemplo, né? Então, um ciborgue, ele pode ser um ser humano? Essa é uma outra discussão muito mais, né, avançada. Se um ciborgue for ser humano, ele é um ser mortal ou imortal? Né? Ele é um ser imortal. Logo, os seres humanos, quando virarem ciborgues, deixarão de ter esta categoria da mortalidade ligadas a ele. Aí você pergunta, mas ele é o mesmo ente que era antes? Aí você vai falar, não é o mesmo, é um outro tipo, né? E aí você vai complexificando a discussão. Até onde nós temos neste momento, todos os homens são mortais porque todos os homens morrem. E isso é universalmente aceito, não pela opinião, mas pela empiricidade, né? Pela experiência que as pessoas têm convivendo com a morte permanente. Daí a ideia de que o silogismo que eu acabei de fazer é um silogismo científico. É uma demonstração científica. Não é só dialética. Não é baseado na opinião. É baseado na realidade. Eu poderia fazer um silogismo baseado na opinião? Poderia. Por exemplo, todos os governos são corruptos. Todos os governos são corruptos. Bolsonaro é um governo. Logo, Bolsonaro é corrupto. Eu tenho como fazer essa conclusão de maneira axiomática? Não tenho. Mas eu tenho como fazer essa conclusão de maneira opinativa. Eu tenho a opinião de que todos os governos são corruptos. Não sei se são mesmo, mas eu tenho essa opinião. E desta opinião, eu posso concluir uma conclusão que logicamente é verdadeira, mas que mas não é axiomática. Deu para entender a diferença? Deu para entender. Deu sim. A gente pode falar assim, né? Todos os homens são estupradores em potencial. Tiago é um homem. Logo, Tiago é um estuprador em potencial. Isso é uma opinião que resulta em uma cadeia lógica que conclui algo que é logicamente correto, mas que não tem necessariamente verdade conclusiva, axiomática. Porque há que se pensar que há muitos homens que nem desejo sexual demonstram. E, portanto, dizer que todos os homens são estupradores em potencial talvez não seja uma afirmação correta. É claro que quando a pessoa coloca o potencial, né, aí ela trapaceou, né? Porque qualquer coisa potencialmente é qualquer coisa que ela possa ser, né? Então, eu posso falar, todos os homens são assassinos potenciais. Todos os homens são, sei lá, né? E aí todas as mulheres são estupradoras em potenciais também. Então, potencial aqui é uma sacanagem, né? Mas a lógica funcionará assim, né? Você pode ter uma lógica baseada em opinião ou uma lógica baseada em axiomas.
O axioma é aquilo que todo mundo sabe, universal, inquestionável. A opinião é aquilo que as pessoas sabem ou acham que sabem por hábito, por tradição, por informações não refletidas, né? Não profundamente refletidas. Só para a gente ir concluindo aqui, porque já dá 10 horas, né? E depois a gente vai terminar em outra aula, então, essa parte aqui. Vamos entender agora o que é indução e intuição. Isso aqui é uma coisa bem importante para Aristóteles. Se vocês pararam para pensar e pararam para ver o que eu estava falando até agora, o silogismo, ele é um tipo de raciocínio em que você deduz coisas, né? Você parte de uma proposição geral e uma proposição particular e conclui com uma dedução. Eu deduzo a partir disso que Sócrates é mortal, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Essas duas coisas são inquestionáveis, né? Porque eu estou vendo. Logo, Sócrates é mortal. Isso também é inquestionável. E todas essas essa conclusão, ela é inquestionável porque ela é a dedução lógica dos processos posteriores, né? Das proposições posteriores. É o exemplo de Maria lá, né? Que deu aquela vez, né? Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Então, Isso. Maria é mãe de Deus. Isso. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Isso é uma dedução. Uma dedução, né? Isso, Dedução. A dedução é logicamente correta. E nesse caso, né? Não se está... Hã? Se tornou uma falácia, né? Poderá ser uma falácia se você analisar a conclusão baseando a sua análise na empiria. Porque assim, né? Na demonstração ela está correta. Mas a lógica não está dizendo se ela é verdadeira ou falsa. É só se ela é correta ou incorreta logicamente. É isso, né? Isso aí. Então você pega lá, né? Sei lá. Não existe outro Deus além de Jeová. Jesus é Deus. Logo, Jesus é Jeová. É uma dedução. Da minha dedução, eu concluo o quê? Que Jesus e Jeová é a mesma coisa. Aí quando você vai analisar isso na experiência literária da Bíblia, você cai numa heresia. Que é a heresia do monismo, né? Certo? Certo. Então, na lógica, Jesus e Jeová são a mesma coisa. Mas na realidade, Jesus e Jeová, ou Jesus e o Pai, né, são duas coisas diferentes. Daí a razão pela qual a doutrina da Trindade, ela não segue a lógica dedutiva. A lógica dedutiva, ela extrai verdades particulares de verdades universais. Todos os homens são mortais. Verdade universal. Sócrates é um homem. Também é uma premissa geral. Sócrates é mortal. Ó, todos os homens são mortais. Mortais, né? Mortais é geral, né? Eu deduzi a partir disso que Sócrates também é mortal. Porque Sócrates é um homem e todos os homens são mortais. Então, é um tipo de processo onde verdades particulares derivam de verdades universais. Agora, como é que eu
chego nas verdades universais antes de fazer a dedução. Se eu perguntar para você assim, ó, um fio de alumínio, olha lá, fio de cobre, conduz eletricidade. Por quê? Porque todos os metais conduzem eletricidade. O cobre é um metal, logo o cobre conduz eletricidade. Tá certo isso? O Pela cobre não lógica. conduz, não, né? Não, mas pela lógica, tá, pela dedução, tá, né? O cobre não conduz? Até. Não lembro. Eu acho que o cobre não conduz, não. Tem certeza? Você arrisca a sua vida colocando um fio de cobre na tomada e colocando a língua na outra ponta? Eu não sei. Agora, eu lembro que a madeira não conduz. Quando eu A fui ma- bombeiro. A madeira não Eu conduz. não lembro. Então, beleza aí, ó. Você não lembra, né? Mas, pela minha lógica aqui, você acha que tem sentido que ele conduza, né? Não, tem sim. Tem sentido, né? Aham. Mas como que eu sei que todos os metais conduzem eletricidade? Como que eu sei disso? É empírico, não? Aí, então. Aí o Aristóteles fala assim, olha, para você saber essas verdades universais, você não tem como sabê-las por meio da dedução. Porque a dedução, ela parte da verdade universal já posta. Ela tem que existir já. Mas como que eu construo essa verdade universal? Aí ele vai falar, pela indução. A indução é quem constrói as verdades universais, que serão usadas depois pelo silogismo para fazer a dedução. E qual é essa indução? Como que funciona a indução? A indução funciona assim. Você vai, aqui ó, extrair do particular aquilo que é universal. Extrair do particular aquilo que é universal. O que é a dedução? Extrair do universal aquilo que é particular. Todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Do universal eu extraio o particular. A indução é o contrário. É extrair dos particulares aquilo que é universal. Como é que eu faço isso? Como você falou, pela experimentação. Então eu pego um metal, alumínio, coloco lá, coloco o multímetro e vejo se está passando corrente. Coloco cobre, coloco ouro, coloco ferro, coloco qualquer outro metal. E aí, dos particulares, eu vou fazer a conclusão de que, bom, todos os metais particulares que eu conheço conduzem eletricidade. Logo, todos os metais conduzem. O que eu fiz aqui? Parti do particular e cheguei no universal. É o caminho contrário. E o cobre conduz sim. Conduz. É, eu que tô viajando. Uma vez eu roubei um tanto de fio de cobre pra vender, pra comprar. Esperando, eu lembrei dessa história. Tinha uma quadra lá e a gente pegou o fio de cobre, descascou e vendeu. Sim. Então você vê o que é o método indutivo. Então, indutivo é que parte dos particulares. E aí você tem uma segurança maior. Por quê? Porque o particular está acontecendo aqui, ó, né? Todos os homens são mortais. Como que eu sei isso? Porque eu peguei 1, 2, 3, 20, 40, 50, 100 mil homens, matei todos eles. Logo, todos morreram. Logo, é provável que todos morram, né? Eu peguei lá, existem, sei lá, 30 tipos de metais no mundo, né? Eu experimentei 25. 5 eu nunca vi. Mas se eu experimentei 25 e todos eles deram o mesmo resultado, é provável que o resto também vá dar. Isso que é a indução, né? Pode falar assim, ó, método indutivo de estudo bíblico. O que é um método indutivo? É quando você vai pegando lá a Bíblia, né? E vai lendo as passagens, e fala assim, ó, essa passagem diz isso, essa outra diz isso, essa outra diz isso.
Todas essas passagens estão dizendo a mesma coisa. Logo, essa verdade é uma verdade universal. Isso é método indutivo. O que é o método dedutivo? Você pega lá uma passagem com uma fala e a partir dela você vai concluindo um monte de coisa, dedutivamente, sem olhar as outras passagens. Então notem, a teologia ela tem um caráter fortemente dedutivo, enquanto que o estudo bíblico ele tem um caráter fortemente indutivo. Na Bíblia, eu vou tentar pegar todas as... Por exemplo, assim, ó, quero saber o que é o Espírito Santo para a teologia paulina. O que eu vou fazer? Vou pegar lá aqueles, né, logos, né? Vou colocar lá Espírito Santo, pneuma, né? Aí eu vou limitar a busca às cartas paulinas. Vai aparecer lá 500 referências. Eu vou pegar e ler as 500. Leio as 500, anoto cada uma delas, o que elas têm em comum. Agrupo, né? Agrupo o que tem em comum em todas elas. Agrupando, eu tenho como dizer, olha, Paulo pensa sobre o Espírito Santo isso. Isso é indução. Indução. Agora, dedução. Paulo disse que o Espírito Santo é doador de dons. Eu tenho um dom de tocar música. Logo, o Espírito Santo me deu esse dom. É uma dedução? É. Logicamente correta? Sim. Empiricamente correta? Não sei. Por quê? Não sei. Porque eu preciso de indução para saber se ela é empiricamente correta. Portanto, eu vou pegar aqui todo mundo que tem uma habilidade musical e vou ter que dizer que todo mundo tem o dom do Espírito para tocar. Interessante isso aí. Aí você pega o cara que não sabe tocar nada e faz o cara estudar 10 mil horas o instrumento. E aí ele começa a tocar. Aí você fala, foi o dom do Espírito? Interessante, gostei. E por último, pra gente terminar, o Aristóteles fala assim, olha, tem coisas que a gente talvez não vai conseguir testar indutivamente, mas que a gente sabe intuitivamente. O que é intuição, né? A intuição é a captação pura dos princípios primeiros por parte do intelecto. Então eu olho assim e vejo, olha, Deus existe? Pergunta, né? Eu digo sim. Com base em quê? Com base na minha intuição. E que intuição é essa? A intuição de que o universo que eu vejo tem uma ordem e desta ordem, e toda ordem deve possuir um ordenador. Isso é intuitivo. Digamos que eu nem preciso de muito esforço para chegar nessa conclusão. E razão pela qual todas as culturas do mundo têm religião. Elas têm religião por quê? Porque elas intuitivamente captam essa verdade da realidade sem precisar de uma indução. Sem precisar assim, ó, não, vou pesquisar aqui todas as religiões do mundo para saber se alguma delas não acredita em religião. Não tem isso. É intuitivo. Você fala assim, ó, as mãos são o pior perigo, o maior perigo numa abordagem. Você pode falar isso porque você já viu várias abordagens que deram problema porque não se teve a atenção necessária às mãos, mas você pode falar isso também intuitivamente. É assim, ó, são as mãos que as pessoas utilizam para portar armas. São as mãos que fazem o trabalho manual. Portanto, se alguma coisa manual será feita aqui, vai ser as mãos. Logo, eu vou intuitivamente prestar mais atenção na mão do cara do que, sei lá, né? Do que no pé do cara, né?
Então, o que o Aristóteles está falando, para a gente concluir, é que existem dois tipos de conhecimento que não são da lógica, mas são da ciência, que é o conhecimento por indução, que é aquele que você experimenta várias vezes as mesmas coisas para poder chegar à conclusão, e é o conhecimento por intuição, que é aquele que você sabe a realidade, você sabe a verdade, e todo mundo sabe a verdade, mesmo sem precisar fazer experimentações. Todo mundo sabe que saltar de um prédio alto vai te machucar. Não foi necessário que ninguém saltasse do prédio alto para que ele se machucasse. Todo mundo sabe que vai machucar. Todo mundo sabe que sei lá, né, que todo mundo sabe intuitivamente que colocar a mão no fogo vai causar uma queimadura, né? Não é preciso que você coloque a mão no fogo para ver a queimadura se causando, né? A sua intuição te leva a isso. E o que é a intuição, né? A intuição é o seu intelecto trabalhando, né? Intelecto trabalhando de maneira a não passar pelos sentidos, mas direto ao intelecto. É aquela percepção que você tem de que, ó, cheguei no lugar, tem um clima esquisito aqui tá perigoso. É uma intuição. Uma intuição. Não sei se ficou claro isso. Depende do lugar, né? Chega um lugar escuro, tá um silêncio, tudo isolado. Aí a tua intuição vai dizer, esse lugar aqui é perigoso. Porque... Então, Thiago, mas aí você colocou bem, né? Por quê? Porque você colocou características que são características indutivas, né? Você já conhece outros lugares ermos, silenciosos, escuros. Agora, se você chegar num lugar que não tem nada disso, mas você fala assim, é perigoso aqui. Aí sim. Isso é intuição, né? É intuição, ou seja, sinto que algo não tá certo aqui. E aí as pessoas perto de você e falam assim, eu também sinto a mesma coisa. Isso é intuição. Não é um elemento que vem da informação das experiências anteriores. É um elemento que vem do próprio intelecto seu, que meio que consegue captar uma realidade que você não consegue explicar direito, mas está lá, é intuitiva. Então... Ô Zac, e algumas pessoas podem ter isso mais apurado que outras, no caso. Então, é porque... Eu digo isso, Sim. tipo assim, quando a gente é treinado, tem tipo isso aí a gente tá fazendo uma ronda. Alguns como que eu digo, gente? Alguns das pessoas têm uma apuração desse sentido maior. Que no caso assim, aquele cara ali parece suspeito. Uns deixam passar, outros vão. A gente vê isso claro no curso. A gente chama isso de tirocínio aqui. Tirocínio. Capacidade do cara de observar se aquilo vai dar ruim ou não. Então, mas veja bem, se o tirocínio for o resultado de um treino observatório, né? Assim, ó, você vê o cara, ele tá agindo de forma estranha, tal, e você consegue falar assim, ó, não, ele tava andando, né, de uma forma esquisita, olhando pro lado de uma forma estranha, com a mão no bolso. Quer dizer, isso é o resultado o quê? De um treino de indução. Uhum. Certo? E a gente tirou a conclusão que as mulheres saem melhor aqui. Nisso aí, eu não sei se é porque são mais observadoras. Perfeito, mas isso é um treino de indução. Ou seja, elas passaram a vida toda tendo que observar o mundo para se colocar nos colocar em risco, né? Então, elas têm uma indução mais acurada. Mas quando o cara tá normal, assim, não tem nada no cara que apresenta nenhuma suspeita, mas você fala, mas eu vou parar para ver. Uhum. Isso é intuição, né? A intuição é aquilo que não passa pelo treino, mas vai direto pro intelecto. E é quase como se fosse uma coisa meio espiritual aqui, né? Mas é isso mesmo que eu tô perguntando. Aí a pergunta é a seguinte, por que alguns deixam passar, outros não? Então, aí você tem essas duas questões, né? Uma questão é,
se você tem, por exemplo, você treina o pessoal lá, né? Isso. Então qual que é a sua ideia? É que depois do curso, todo mundo seja capaz de olhar e perceber a mesma coisa. Isso. Mesma coisa. Porque é um treino de indução, né? Isso É um aí. treino de indução. Nós induzimos as pessoas a ver determinados comportamentos, transformamos aqueles comportamentos em uma proposição geral, observamos a premissa menor, que é o cara se comportando daquele jeito, logo esse cara deve ter alguma coisa estranha. Ou seja, você criou todo um elemento ali de treino e depois de análise, né? Análise dedutiva. Mas você faz treina, beleza. Aí você tá lá no campo e aí acontece algo assim. Cara, o cara tava normal, tava de terno e gravata, tava assim, olhando aleatoriamente. Ele não tinha nenhum sinal, mas eu parei, abordei e descobri que ele tava com droga no bolso. Isso aí é o quê? Isso aí é intuição, não é indução. Então, é esse ponto aí mesmo que eu quis dizer. Parece algo até espiritual, sei lá. Mas o que eu tô falando pra você, Fred, é que você não quer depender da intuição no seu curso. Ah, tá. Você quer induzir todo mundo, né, Entendi. a ter a mesma habilidade. Isso é indutivo. Aí é isso que eu tô tentando dizer. E a gente observou essa diferença aí no aluno, entendeu? Exato. Cada um tem um grau diferente do outro. Mas você quer que todo mundo ali tenha o mesmo grau. Isso. Então isso é um sai, com alguma coisa sai. Então isso é um treino indutivo. Treino indutivo. Mas intuitivamente falando, cada intelecto ele vai conseguir ter elementos diferentes um do outro. Beleza. Então eu cheguei à conclusão certa. Eu e um camarada lá. Sim. Nem sabia Ou seja, disso aí. Beleza. mas aí olha só o que o Aristóteles está falando. Que essa intuição ela não é espiritual para Aristóteles, ela é intelectual. Ou seja, ela é um dado do intelecto. E por que alguns têm e outros não têm? Porque alguns treinam o intelecto, outros não. Beleza. Bom, e aí a gente para por aqui, porque tá bastante coisa, né? E a gente continua na próxima aula. 1h50. Quase 2 horas.